Bom estarmos mais um domingo na casa do Senhor, no dia do Senhor, louvando e exaltando o seu nome, com os irmãos em Cristo Jesus. É uma bênção, né? Essa família de Deus reunida. Então vamos baixar nossas cabeças, vamos orar, vamos estar em atitude de oração e colocando as nossas mentes para pensar nas coisas lá do alto, para falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti por todas as coisas que o Senhor faz na nossa vida, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor se mostra através da Tua palavra, os Teus atributos eternos, o Teu poder, as Tuas obras, de modo que nós nos rendemos a Ti através do poder do Teu Santo Espírito, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. De modo que somos rendidos a Ti, não temos outro lugar para ir senão para Ti, para o Teu trono de graça. E nós louvamos a Tua majestade, exaltamos o Teu soberano nome, aqui como igreja em corpo reunidos no dia do Senhor. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, que sejam fruto do que há em nós, dentro de nós e nossos corações. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Vamos louvar a Deus, dizer que Jesus é o motivo da nossa canção. Vamos ficar em pé? Essa música diz, né? Nem sempre se sabe os porquês. Não sabemos o que acontece nas nossas vidas, os motivos, essa nossa vida que passa com rapidez, mas cada momento eu aproveitarei para dar as minhas canções, para oferecer as minhas orações, as nossas súplicas, para estarmos na presença de Deus, entregar a minha vida inteira a quem tudo me dá, tudo vem do Senhor. Então vamos cantar, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. Oh,
Vamos ter a leitura para edificação? Convidar os irmãos Fábio e a irmã Tassiana. Bom dia, amados. O que ouvimos e aprendemos, o que temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Salmo 78, 3, 4. Esse belo salmo, que fala do privilégio de alguém ter conhecido a palavra de Deus e de sua responsabilidade de repassá-la às gerações seguintes, foi escrito por Asaf. Asaf mostra que se alguém teve o privilégio de ter pais que lhe ensinaram a palavra de Deus, essa pessoa deve se considerar um bem-aventurado. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, que bênção! Mesmo os que não nasceram em lares que os pais ensinaram a Bíblia Sagrada, podem ter tido pais espirituais, verdadeiros irmãos em Cristo, que ensinaram a palavra de Deus com amor, com fidelidade e muita paciência e perseverança. Meus pais não me ensinaram a Bíblia, mas Deus providenciou para mim homens e mulheres de Deus que, com sabedoria e amor, gastaram horas dos seus dias para me ensinar. Louvo a Deus por essas vidas preciosas. E, finalmente, Asaf é usado pelo Espírito Santo a estabelecer o princípio do bastão da fé. O que recebemos e aprendemos da palavra de Deus, devemos repassar com responsabilidade às novas gerações, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que o Senhor fez. Salmo 78, 4. Sejamos fiéis e repassemos com perseverança e coragem a palavra de Deus. Bom dia e um feliz e abençoado Dia dos Pais. Leitura bíblica em Salmo 78, 1, 7. Bom dia, meus irmãos. Convido a todos para ficar em pé, em reverência aqui à palavra de Deus. E vamos ler aqui em Salmos, capítulo 78, versículo 1 ao 7. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor, te adorando, te servindo, Senhor. Queremos pedir aqui em especial, Senhor, aos pais, Senhor, nos dá sabedoria, ajuda a conduzir, Senhor, nossas famílias, nossos filhos, sempre nos teus caminhos, Senhor. Pedimos também, Senhor, pela nossa programação no decorrer do dia, Senhor, nesse dia dos pais que celebramos, Senhor, a cada família. Obrigado por tudo, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Estamos aqui nesse domingo, um culto em homenagem aos pais, gratos a Deus porque Ele deixou sua palavra para nós. Efésios capítulo 1 diz que Deus nos chamou para filhos, para adotivos, somos filhos adotados de Deus, né? Somos resgatados. E Deus também nos chamou para um ministério, né? Os pais, os homens,
têm seus filhos, para que possam também seguir evangelizando seus filhos, para que a próxima geração pregue o evangelho e a outra, e tenhamos uma igreja forte até a vinda do Senhor Jesus. E essa música diz, né? Aqui é como se fosse um filho falando para o pai, homenageando, e dizendo que o pai dele ensinou a amar a Deus, né? Uma grande bênção. Então vamos refletir um pouco na letra dessa música, encorajando os pais, os homens que já têm seus filhos a ensinarem seus filhos, e encorajando a igreja assim, crescendo em santidade. Vamos cantar. Você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. Pai, você me ensinou a amar a Deus. Nos teus avisos com o pastor Nogueira. Bom dia. Terça-feira vamos ter uma coinonia muito especial. Haverá a coinonia normal, 7 horas da noite, não tem coinonia. Mas só que, paralela à coinonia, vamos ter um encontro de mulheres. Está aí o banner, né? A coinonia, encontro de mulheres. O tema vai ser esse, com o amor eterno te atrair, com a Ione Hack. Ela é da chamada meia-noite, né? O
O marido dela foi da liderança da Chamada da Meia-Noite em Porto Alegre durante muitos anos, agora se aposentaram e estão servindo a Deus, dando palestras, dando estudos, né? Então, ela está aqui em Fortaleza e nós aproveitamos para que ela pudesse vir aqui na próxima terça-feira. Então, terça-feira, esse encontro de mulher vai ter um chá, vai ter um momento muito especial, todas as mulheres são convidadas. O Ministério Dorcas está organizando, mas é para todas as mulheres da igreja, né? Senhoritas, jovens, senhoras, casadas, todas as mulheres são convidadas para participar na próxima terça-feira, 7 horas. Também hoje, a Mocidade está fazendo uma feijoada. A feijoada, estão trabalhando para isso, para poder ajudar no retiro. Então, muito bom esse tempo, né? A gente não se preocupa com o almoço de hoje, é só comprar a feijoada e estamos, então, tendo essa alegria de levar esse almoço para casa e também está ajudando a Mocidade no retiro. Então, não esqueça de você comprar, encomendar, se você já fez a sua encomenda, de pegar a feijoada. Também uma coisa muito importante, e estamos anunciando, é o retiro do Ministério Dorcas, né? Ainda faltam 2 retiros para o ano terminar, retiro da Mocidade e retiro do Ministério Dorcas, e elas estão pedindo para que a gente possa... Quê? Puxa vida. Pastor Rodolfo, muito retiro, pastor Rodolfo. Então, retiro de casais também, tá bem. Então, o Ministério Dorcas aí, cadê o vídeo do retiro? Dá para sair? Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. A destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Daí, o tema é esse: é impossível, mas Deus pode. Ok, nós hoje vamos fazer a separação agora das classes, porque depois vamos voltar e haverá surpresa para os pais, ok? Então, vamos ter agora as classes, e quando tocar, as classes voltam, que nós vamos dar continuidade, temos que fazer essa homenagem especial no Dia dos Pais. A gente fica, né, prof? Irmã Graça vai ficar bem aqui, e vamos orar consagrando essas ofertas. Todas as ofertas tiradas na EBD, todas as classes, formam um fundo missionário para ajudar no 13º salário dos nossos missionários. Pai querido, em nome de Jesus, nós consagramos essas ofertas daqui da nossa classe, a classe de jovens, de adolescentes, a classe das crianças também, que estamos ajudando
para que nós possamos, no final do ano, darmos essa alegria, antes do Natal, aos nossos missionários, dando uma oferta especial, uma equivalência ao 13º salário, e pedimos a tua bênção. Nós te agradecemos pelo que já temos recebido, juntado, formado esse fundo, ó Pai, e louvamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Cristo mudou meu viver? Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Muitas razões para viver, muitas razões para morrer, muitas razões para dar amor. Nem sempre se sabe os porquês, a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei para dar minhas canções, oferecer minhas orações, entregar minha vida inteira a quem tudo me dá. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Amém. Vamos correr um pouquinho, que nós vamos fazer ainda a homenagem aos pais, mas vamos abrir nossas Bíblias em Daniel capítulo 7. Começamos agora essa segunda parte do livro do profeta Daniel, e a parte que praticamente toda ela é profética. Vamos explicar isso na introdução que tem na apostila. E eu quero fazer uma leitura mais participativa. Eu quero umas 25 pessoas aqui à frente para nos ajudar na leitura. Vamos lá. Voluntários e voluntárias aqui, traga a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura do capítulo 1. Vamos ficar todo mundo em pé, né? E assim participamos melhor. Fica aqui todo mundo chegando aqui do meu lado direito. Sempre à direita, sempre à direita. A minha direita. Minha direita é aqui. Eu sou direita. Sempre à direita. Temos quantos aqui? Temos 1, 2, 3, 4. Irmã, capítulo 7, irmã. Capítulo 7, irmã. 7, senhor. Está faltando ainda uns 5 ou 6. Vamos lá, voluntários aí, vamos fazer essa leitura. Quem tiver a voz boa, uma boa leitura, uma dicção muito boa, venha. Quem não tiver nada disso, venha também. Quem tiver uma boa leitura, uma boa dicção, pronunciar bem as palavras, pode vir. Quem não tiver nada disso, venha também.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Está faltando a metade ainda. Tá? Quero mais gente, quero mais voluntários. O pessoal da minha direita, mais próximo de mim. Mais voluntários, bora? Eu já falei que é todo gente. Quem gagueja também, quem não sabe ler direito, quem não tem a vista ruim, pode vir também. Quem soletra, pode vir, está aí. Falou em soletra, está chegando aí. Quem está nervoso, venha. Quem está com medo, venha. Quem faz os trabalhos da sala? Daniel capítulo 7. Vamos entrar nessa parte aqui empolgante, profética, do livro do profeta Daniel. Diz assim no capítulo 7, versículo 1. No primeiro ano, olha só, de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E o primeiro era como um leão e tinha asas como águia. Eu olhei até que lhes foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. E depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui, outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de asa nas suas costelas, e tinha também, um animal, 4 cabeças, e foi-lhe dado ao domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a púrpura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fez chegar até ele.
E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantaram na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaço e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça ao santo do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. E profetizará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, em tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto quanto a mim, Daniel. Os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Vamos orar então. Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, a leitura desse capítulo tão precioso, ó Pai. O Senhor, na sua grande misericórdia, revela para nós o teu plano, o plano para o mundo inteiro, até o estabelecimento do reino milenar do Senhor Jesus. Agradecemos, somos muito gratos ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, vamos sentar, obrigado, irmãos, muito boa a leitura, é interessante, vai ouvindo o timbre da voz, né, e cada pessoa tem um timbre diferente, a gente consegue até identificar essas ovelhinhas. Tinha uns fogos estranhos no meio aqui, né? Mas, ok.
Na sua apostila, na página 22, nós fazemos uma introdução do capítulo 7. Né? Temos já tocado nesse assunto, nunca é demais enfatizar essa introdução. Falamos assim o capítulo 7. O 7º capítulo de Daniel apresenta uma nova parte do livro. Embora os 6 primeiros capítulos sejam principalmente história, mesmo considerando o capítulo 2, que é profético, foi dado dentro de uma circunstância bem histórica, né? Foi aquela questão do sonho da estátua de Nabucodonosor. Do capítulo 7 em diante, a ênfase é profética propriamente dita. Então, nós entramos aqui nesse ponto em que vamos comparar o capítulo 7 e o capítulo 2 e entrar também em outras explicações. O capítulo 7 trata do mesmo assunto do capítulo 2, como nós vimos, incluindo o curso inteiro do tempo dos gentios. Eu creio que, por nós temos tantos assuntos, né, tantas mensagens proféticas, tantas explicações, eu creio que todos nós já sabemos o que é o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o tempo em que os não-judeus, os impérios mundiais, dominam sobre Israel. Né? Israel, desde 586, quando Jerusalém foi destruída, ele não tem mais o controle sobre a sua terra. Os judeus não têm mais o controle sobre a sua terra, não tem mais rei, né? Não tem reis, né? Então o próximo rei será o rei messiânico, Jesus Cristo. Então esse período, desde a destruição de Jerusalém até o estabelecimento do reino de Deus, o reino milenar, nós temos esse chamado o tempo dos gentios. Vai ser muito bom para a gente, né, que vamos rever algumas coisas, até a explicação de alguns termos também, que começa com o Império Babilônico e termina com o estabelecimento do reino de Jesus Cristo, representado pelaquela pedra do capítulo 2. Há duas diferenças principais entre os capítulos 2 e o 7, embora tratem do mesmo assunto: os reinos, os impérios gentios, até o estabelecimento do reino messiânico. Primeiramente, a condição do tempo dos gentios, especialmente o fim desse período. Quando a gente observa, embora ele tenha falado dos pés da estátua, né, misturado ferro com lodo, e mostrando que a pedra vem e quebra esse último grande império, né, que vai em continuação das pernas de ferro, o capítulo 7 vai dar mais explicações. Ele se concentra mais. Daniel diz: olha, eu fiquei impressionado com esse último animal. Então, o capítulo 7 vai dar ênfase principalmente no quarto império e na sequência desse quarto império, que é o império do anticristo. Então, é muito bom. Vamos comparar a Bíblia com Bíblia, saber que esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, vamos tratar sobre isso. Então, falamos, o capítulo 2 se preocupa principalmente com a história profética, do ponto de vista do homem. Isso aqui é muito legal também, né? Quando Nabucodonosor foi a ele revelado os tempos dos gentios, né, os tempos dos gentios, os impérios humanos, ele viu como? Ele viu como a cabeça de uma estátua, a cabeça de ouro, uma sequência do tórax de prata, né? Depois os quadris de bronze e as pernas de ferro, uma bela, uma monstruosa, mas uma coisa majestosa estátua. É assim que os homens veem os seus impérios. É assim que os homens analisam os seus impérios, né? Sempre muito belos, grandiosos, poderosos, né? Como o ouro, como a prata, como o bronze, como o ferro. Mas no capítulo 7 é como Deus mostrou a Daniel, naquele sonho e visões que ele teve. E ali é mostrando como Deus enxerga, e os impérios são tratados como feras, como animais monstruosos, animais ferozes. Então, a diferença de como o homem vê a história
e de como Deus vê a história. O homem vê a sua história como bonita, né? Majestosa, e Deus mostra a violência, mostra a truculência, mostra a maldade através desses 4 animais aí, e o último animal mais terrível ainda. Então falamos isso, apresenta a mesma situação vista por Deus. Os impérios mundiais são vistos como animais, como feras violentas. Assim, há nisto algo muito solene. Lendo a história da perspectiva do homem natural, nota-se que grande parte é dada para enaltecer o homem, por causa das suas conquistas e seus feitos grandiosos. Os livros da história mostram isso. Em cada época pensava-se que a civilização humana estava em evolução constante e melhorando sempre. Mas se lemos a história à luz da Bíblia Sagrada, à luz das Escrituras Sagradas, com a iluminação do Espírito Santo, recebemos uma impressão totalmente diferente, muito diferente. Então reconhecemos que algumas coisas muito estimadas pelos homens são, na realidade, abomináveis perante Deus. E acerca dos grandes da terra, os quais dominam sobre muitos, somos lembrados pelo Salmo 49:12. Todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Né? Isso é realmente impressionante. O homem enaltecendo os seus impérios, né? Até hoje, né? Os impérios são retratados como coisas belas, mas sem Deus realmente só mostram a feiura do pecado, dos seus orgulhos, da sua falta de fé, de submissão a Deus. Outra coisa também interessante, que a data do sonho e das visões é também muito interessante. O capítulo 2 foi na época de Nabucodonosor ainda. Capítulo 7 vai ser na época já do neto dele, que é Belsazar. A data e sonho das visões é interessante, por ter sido revelado, o capítulo 7, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. E olha a misericórdia de Deus. Belsazar teve tantas oportunidades de conhecer a Deus e de ter uma atitude mais humilde perante Deus, né? Primeiramente porque ele conhecia a história do seu avô, Nabucodonosor. Sabia que ele se converteu, pelo bem que nós podemos saber disso. Conhecemos como Deus agiu na vida dele, e tudo isso era história. Por isso que a rainha chega para ele, no capítulo 5, e diz: olha, aqui é o profeta Daniel, o homem que sabe das coisas. Daniel e o que tinha se passado no tempo de Nabucodonosor era muito conhecido. Ele teve essa oportunidade. E no primeiro ano do seu reinado sobre a Babilônia, Deus mostra mais uma vez, como tinha mostrado ao seu avô, a história dos impérios mundiais. E que termina com isso, com a vitória do reino de Deus. Mas Belsazar ignorou completamente todas essas coisas. E o fim dele, como vimos no capítulo 5, foi triste, né? Quando Ciro domina a Babilônia, quando Ciro conquista a Babilônia, ele mata Belsazar e mata também os nobres, os seus príncipes também. O mundo vê a ele mesmo diferente de como Deus vê. Ontem de madrugada, ontem sábado, por exemplo, o que aconteceu muito importante, impactante no Brasil, foi a morte do Silvio Santos. Interessante que ele, como judeu, morreu no sábado, morreu do Shabat, né? Olha que interessante isso. Passou, então, principalmente o SBT, mas também as outras emissoras também, a Record, até a Globo também, e todas as emissoras, passaram o dia todo falando dos seus grandes feitos. Realmente, tem muita coisa. O homem era um camelô, e de ser um homem pobre, ele faz um programa de televisão, inventa um carnê do baú, né? E chega a ser o dono
né, da segunda maior rede de televisão no Brasil, e aí vai a fortuna dele e tudo mais. É impressionante isso. Mas vamos supor uma coisa, vamos só aqui fazer um exercício que é correto fazer, sem especular, mas só pensar em duas opções. Ele era judeu, né, tinha uma bela história dos Abravanel, desde o tempo da Inquisição, lá na Europa, né? Um antepassado dele foi um tipo ministro da economia em Portugal. Então, tem uma grande história dos judeus da diáspora, é uma bela história, né? E ele conhecia a sua história, e ele, não vou dizer que ele era um judeu obediente, né? Que não era, ele era um judeu assimilado, né? Mas vamos supor aqui uma coisa, duas opções. Não vou dizer qual é a delas, o que aconteceu, mas há duas opções. Primeira opção, ele conhecendo toda essa história, da história do povo de Israel, sabendo que algumas de suas filhas se converteram, se tornaram pelo menos evangélicas, e ele ter toda essa influência também na sua família, de ter algumas das suas filhas professando Jesus como Salvador, como Messias de Israel. E aquele homem, no seu coração, na sua velhice, ele creu em Jesus, em Yeshua HaMashiach, como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele dia de ontem, naquele Shabat, de madrugada, quando acabou a vida dele aqui, de repente ele se encontra com um outro judeu que morreu na cruz por ele, que ressuscitou dentre os mortos, que deu o sacrifício de vida para salvá-lo, perdoar todos os seus pecados. Naquele instante, aquele homem viu que 93 anos da sua vida era nada, em troca da alegria da presença dele diante da eternidade com Deus, vendo o céu, vendo o Senhor Jesus, vendo toda a sua história, né? A história bíblica, talvez lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, né? Com todo aquele povo lá, com Moisés. 93 anos de sucesso aqui é infinitamente insignificante para a glória celestial. Que bênção! A outra opção, aquele homem, mesmo conhecedor de toda a história dos judeus, sendo judeu, tendo traçado uma linhagem judaica, mesmo tendo sido evangelizado por suas filhas, e deve ter tido encontros, jantares com pastores, com pessoas que estavam ministrando lá, aquele homem rejeitou Jesus. Aquele homem rejeitou Yeshua como o Messias de Israel, como o HaMashiach de Israel. Rejeitou, não creu nele. Aquele homem morreu ontem de manhã. Ao acordar, ao abrir os olhos na eternidade, ele estava no inferno. O manicômio dos incrédulos, né? O local de perdição eterna. Vai lamentar isso por toda a eternidade. Vai lamentar isso, né? O mundo não mostra essas duas opções que nós vimos. O mundo não vai mostrar nada disso. Mas nós, com a Bíblia, temos as condições de interpretar o mundo, de interpretar as coisas do ponto de vista de Deus. É assim que o capítulo 7 e o capítulo 2 vão abrir essa perspectiva para nós. Como o mundo olha, como o mundo vê, como o mundo interpreta, como o mundo se engana numa ilusão, e como nós, com a Bíblia, podemos adentrar na realidade, na eternidade das coisas. Capítulo 2 e agora o capítulo 7 vão nos ajudar a isso. Eu quero convidar você, né, a ter essa visão. Vamos olhar aqui na continuidade disso aqui, né? Teólogos têm notado uma certa diferença entre sonho, falei aqui na última aula, que descreve mais o estado subjetivo do profeta,
e as visões, né? O capítulo 7 é formado de sonho e visões. Parece que Deus chama a atenção de Daniel no sonho e, de repente, começa a apresentar aqueles 4 animais. Daniel fica impressionado com isso, não consegue compreender, e Deus, graças a Deus, Deus mesmo interpreta e mostra o que são aqueles animais, mostrando que são os 4 impérios mundiais, e termina com a volta do Senhor Jesus Cristo, o império milenar de Jesus Cristo. Amém? Vamos adentrar nisso aí, se Deus quiser, no nosso capítulo 7. Vamos orar, vamos baixar as cabeças, vamos agradecer a Deus, né? Nós estamos hoje num domingo muito especial, e vamos fechar nossos olhos, vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por nossas famílias, por nossa igreja, por cada pessoa aqui que faz parte desse corpo de Cristo. Pai querido, nós queremos te agradecer em nome de Jesus, porque o Senhor dá ao teu povo a bênção de conhecer a realidade, a verdade. O mundo pode ser enganado, o mundo faz festa, o mundo chora, o mundo celebra, e o mundo esquece a eternidade. Além do que podemos ver, nós podemos ver não somente as promessas celestiais, como o terrível sofrimento a perdição representa. Podemos saber, ó Pai, que esse mundo tem uma cronologia divina, tem uma sequência, e na tua graça e misericórdia o Senhor revelou para nós na tua palavra. Nós podemos saber exatamente em que ponto da história nós estamos, o que já passou, e podemos também, pela tua palavra, saber o nosso futuro. Por isso te agradecemos, ó Pai, louvamos ao Senhor por essa grande bênção que o Senhor nos dá, e que nós sejamos fiéis ao representar, ao fazer, ao continuar nossos estudos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, você tem filho ou filha aqui na igreja agora? Tem? Então você se levanta, eles estão ali, querendo falar com você, para lhe dar um abraço. Então vai lá, pegue o seu filho, abrace e traga para cá. Então, se você tem filho ou filha, vá lá, traga aí, dê um abraço. Alguns já têm uma lembrancinha já. Isso. Tá ok, tá? Dê um abraço e venha para cá. Nós vamos louvar ao Senhor. Cadê o Samuel? Samuel, deixa a Lia Mara agora substituí-la agora. Abraça o neto também, são os filhos 2 vezes. Vamos louvar o Senhor com um cântico velho, né? Tem tudo a ver.
chegar a carreira não, pode ficar aí. Peraí, Marcolino aí. É que ele ainda está orando ainda. Pronto? Aí vai. Já se foi, as águas são passadas, moinhos não movem mais. Velho de um dia tão antigo, teus dias gastos comigo fizeram de mim o que sou. Esta vida tua, em plena rua, teu vigor roubei, da tua paz tirei, do teu amor subi, do teu suor comi, do teu calor dormi, sou filho teu. Está aqui, do Filho que é o teu renovo, de novo a vida se fez. Velho, tu fostes a semente, para que eu fosse somente a continuidade de ti. Fruto do tronco dessa vida tua, em plena rua teu vigor roubei, da tua paz tirei, do teu amor subi, do teu suor comi, do teu calor dormi. Sou filho teu, da tua paz tirei, do teu amor subi, do teu suor comi, do teu calor dormi, sou filho teu. Velho, o tempo está Nós temos que valorizar aquilo que a Bíblia valoriza. Temos que dar importância àquilo que a Bíblia dá importância. E a Bíblia dá muita importância aos pais. Muito importante na vida da família é a figura paterna. E interessante esse texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Vamos ler, depois vamos orar. Porque ainda, o apóstolo Paulo dizendo, ainda que tivesseis 10.000 professores ou aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, o apóstolo Paulo falando, pelo Evangelho vos gerei
em Jesus Cristo. Paulo estava falando que um pai é mais importante do que 10.000 professores. Ninguém na vida vai ter 10.000 professores. Mas se alguém tivesse, ainda que alguém tivesse 1.000, 5.000 ou 10.000 professores, a figura do pai, o que o pai representa, a importância do pai ainda seria maior do que 10.000 professores. Então vamos orar, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe aqui no nosso devocional sobre essa importância dos pais nas famílias. Pai querido, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, porque como igreja, como crentes, nós valorizamos aquilo que o Senhor valoriza. Queremos dar importância àquilo que o Senhor diz que é importante. E quando estamos aqui falando sobre a importância dos pais, nós pensamos, ó Pai, que o Senhor, numa das figuras que o Senhor quis se revelar, foi como um pai. O Pai do céu, o Pai da eternidade, o Pai. Então, só nisso, ó Pai, mostra quanto esse papel é importante. Pedimos a Tua bênção para esse nosso devocional e para a sequência também do que nós teremos aqui. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Rodolfo, dá para ver aquele vídeo? Nós vamos voltar já para o nosso texto, mas vamos ver um vídeo aqui dos jovens. Sim, mas e teu pai? Te ensinou o quê? Meu pai me ensinou matemática, por isso que eu calculo antes de fazer qualquer coisa. Meu pai me ensinou a praticar musculação, mas ele sempre deixou claro que não adianta ter um corpo muito forte e um espírito fraco. Com meu pai eu aprendi a ter um temperamento leve nas horas difíceis e principalmente a amar. Meu pai me ensinou a pescar. Por isso hoje eu sou um pescador de almas. Meu pai me ensinou a ter vergonha na cara. E por isso que eu não me importo muito com a opinião dos outros. E eu tô sempre de boa. O meu pai me ensinou o caminho, a verdade e a vida. Por isso eu amo ele. Beijos, Divo. Com meu pai, eu aprendi a amarrar cadastro. E é por isso que eu não sou pedra de tropeço. Feliz Dia dos Pais! São muito criativos. Então vamos ver alguns pais na Bíblia. Vamos lá em Gênesis capítulo 6. Vamos ver Gênesis capítulo 6 e vamos ver o exemplo de Noé, o pai que por sua fé salvou toda a sua família. Interessante se você olha aqui capítulo 6 de Gênesis, né? No versículo 7 a 10, descreve Noé. A Bíblia, Deus descrevendo Noé. E quando descreve Noé, diz que ele era um homem justo, que ele recebeu graça de Deus, e descreve logo a sua família, que ele tinha 3 filhos. Olha só o que diz. E disse o Senhor, né, no capítulo 6, versículo 7, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos, recebeu graça. Achou que ele foi contemplado pela graça. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então a Bíblia descreve essa graça de Deus habilitando Noé a ser um homem justo, a ser um homem íntegro, e descreve Noé também como um pai de família, e até cita o nome dos filhos de Noé. Na sequência, versículo 17, quando Deus vai falar sobre a destruição daquela geração, ele diz que vai salvar a família de Noé. Versículo 17 diz, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus,
e tudo que há na terra expirará. Aí, verso 18, ele diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Noé é aquele homem que tem um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus. O sentido aí é um homem que seguia, que cria no Senhor, e é um homem, então, que é prometido a salvação da sua família, tanto da sua mulher, como seus 3 filhos e as suas noras também. E no capítulo 7, versículo 1, nós temos aí o acontecimento, né? A salvação propriamente dita. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo e diante de mim nesta geração. O que é interessante e bonito aqui é que tanto a mulher de Noé, como os seus 3 filhos e as suas 3 noras, todos eles acreditam na promessa que o Senhor fez a Noé. Noé era tão justo, tão íntegro, tão digno de confiança, que nenhum deles debochou, né? Não foi no caso de Ló e Sodoma. Eles acreditaram. Noé é aquele homem que tem um relacionamento com Deus, um relacionamento tão abençoado com Deus, que abençoa a sua família, que abençoa até os seus filhos. Outro exemplo na Bíblia é o exemplo de Jó. Também é um exemplo digno de importância, porque a Bíblia diz que Jó orava muito pelos seus filhos. É aquele exemplo do pai que sabe que os filhos precisam crescerem com juízo, crescerem temendo a Deus, e sabe que é o melhor, não somente para essa vida, mas por toda a eternidade. E a Bíblia diz, Jó capítulo 1, versículo 5, e sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque Jó dizia: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Jó era tão preocupado com a salvação dos seus filhos, que ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, que ele intercedia continuamente e intensamente pelos seus filhos. Jó é o exemplo do pai que ora preocupadamente, que ora confiantemente por seus filhos. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, e nós estamos quase aí seguindo uma sequência cronológica. Noé, depois Jó, e agora Abraão. E Abraão é o pai que recebeu um dos maiores e um dos melhores elogios de Deus. Vamos lá para Gênesis capítulo 18, versículo 17. Deus vai escolher Abraão. Deus vai fazer uma história, criar um povo através de Abraão. A descendência de Abraão vai gerar o Messias, o Salvador, o Senhor. E Deus diz, então disse o Senhor, eu estou em Gênesis capítulo 18, verso 17. Então, e disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e Abraão, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu acho lindo isso aqui. Deus diz: olha, eu vou falar do meu plano. Vai ter a destruição de Sodoma, vai ter todas essas coisas que vai acontecer, há uma grande história para fazer, e eu escolhi Abraão.
E Abraão tem uma importância, Deus diz, porque eu sei, eu tenho conhecido, e sei que ele vai cuidar bem da sua casa. Olha, ele diz, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem os caminhos do Senhor. Nessa eleição de Deus, para escolher Abraão, havia também um plano de que Abraão seria uma bênção para a sua casa, para os seus filhos. Que coisa é essa importância de Abraão como pai? Um pai que Deus diz, posso contar com ele, porque eu sei que ele vai cuidar bem da casa dele. Eu sei que ele vai ensinar os caminhos de Deus. Eu sei que ele vai ser um exemplo para os seus filhos. Eu sei que ele é um homem de fé. Eu sei que ele é um homem obediente. Os filhos poderão aprender com ele e passar isso para outras gerações. Olha, que coisa, que bênção que Deus está fazendo e revelando na vida de Abraão. Nós temos também um outro exemplo na Bíblia, já vindo para o Novo Testamento, que é o pai do filho pródigo. O pai que nunca perde a esperança de ver os filhos voltarem para os caminhos do Senhor. E eu creio que ele revela isso. Em Lucas capítulo 15, versículo 20, quando Jesus conta aquela parábola dos 2 filhos, e vai contar então que um dos filhos desobedece, né? Não quer mais viver com o pai, quer a herança dele, e vai gastar toda a sua parte da sua herança com os incrédulos, com meretrizes, vai desperdiçar tudo. Mas havia um pai, que mesmo o filho fazendo tudo isso, indo para longe, mas que todos os dias, segundo a gente pode ver aqui em Lucas 15, 20, parece que todos os dias ele olhava para o horizonte, eu sei que um dia, aquele filho meu vai voltar. Pelo caminho que ele saiu, deixando a casa do pai, deixando a sua família, deixando a nossa herança, deixando o que nós temos aprendido, nosso legado espiritual, deixando o temor do Senhor, e aquele caminho pelo qual ele foi, um dia ele voltará. Olha, quando o filho volta, se arrepende, diz o versículo 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai o viu, quando ele ainda vinha de longe. Por quê? Porque todos os dias ele olhava, certamente todos os dias ele orava, todos os dias ele esperava, todo dia ele não perdeu a esperança de ver seu filho voltando para os caminhos do Senhor. O pai do filho pródigo representa esse pai que nunca perde a esperança de ver seus filhos andando no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, de ver seus filhos salvos. Para muita gente, o filho pródigo, né, segundo a parábola, era um caso perdido, mas para o pai não era. Era um caso de oração, era um caso de esperança. Vamos ver um quinto caso. Eu gosto desse caso aqui também. Zebedeu, o pai simples, pescador da Galileia, que teve filhos espirituais e homens de Deus famosos, como João e Tiago. Olha como a Bíblia apresenta esse Zebedeu. Marcos capítulo 1, versos 19 e 20. E passando dali um pouco mais adiante, falando sobre Jesus, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, João e Tiago, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele, foram após Jesus. A gente pode ver aqui, gente, muita coisa da vida de Zebedeu.
tinha 2 filhos homens que conheciam as promessas messiânicas. Onde é que aprenderam isso? Com seu pai, Zebedeu. Eram homens sérios, eram homens de bem, eram homens de fé. Quando Jesus passa, os chama, e eles deixam seu pai, não desamparado, deixam seu pai com os empregados, eles agora vão seguir a Jesus. É um homem simples, Zebedeu, um pescador, né? Talvez uma pequena companhia de pesca lá na Galileia, mas que tinha passado um legado de integridade, um legado de respeito, e eu creio também um legado bíblico, porque os filhos dele conheciam as promessas e podiam reconhecer Jesus como o Messias de Israel. Então não precisa ser rico, não precisa ser muito culto, não precisa ser importante, basta ser temente a Deus, para ter uma família abençoada, para formar uma geração futura, que vai ser também uma bênção para o reino de Deus. Vamos ter mais um exemplo. O exemplo de Jairo, o pai que creu no impossível para a sua família. Esse texto aqui nós vamos ler em Mateus capítulo 9, verso 18 a 26. Por que isso é importante para nós? Por que o Jairo se torna esse referencial de um pai que crê no impossível? A filha dele havia morrido. E todos nós, o homem tem essa impressão, né? Enquanto tem vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Está doente, está em caso terminal, mas está respirando ainda, tem esperança. Mas morreu, fala-se até, né? Nem Deus mexe mais. Quem disse isso? Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 18. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Ou seja, ela morreu mesmo. Quando Jesus chega lá, está vendo o velório dela. Mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Um pai que crê no impossível. É impossível, mas Deus pode. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E acontece até um contratempo, Jesus tem até que demorar um pouco, porque é uma mulher que precisa dele. E essa é uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada, a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas a menina dorme. E riam-se dele. Eles eram peritos em conhecer e em reconhecer a morte. Eles eram peritos, sabiam que ela tinha morrido. Mas não eram peritos em saber, em conhecer o poder de Deus, o poder de Jesus. E riam-se de Jesus. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele lugar, por todo aquele país. Israel todo ficou conhecendo aquele grande milagre. Começou com um pai que não desistiu da sua filha, não desistiu da sua família. Estava impossível, estava. Isso não há cura mais. O que o menino fez, onde o menino está, onde a menina foi, o que a menina está fazendo, isso não tem mais jeito. É droga,
é homossexualismo, é ateísmo, é negação da fé, isso não tem mais jeito. Jairo é um exemplo de um pai que diz, para Deus tudo tem jeito. Deus pode fazer isso. A mão de Deus pode alcançar a droga, a mão de Deus pode transformar homossexuais, a mão de Deus pode curar qualquer coisa. É esse pai que não desiste de crer, que não desiste de confiar em Deus para a sua família. E nesse dia, nós podemos escolher que tipo de pai você é, ou que tipo de pai você quer ser. Nós podemos escolher isso. Andar com Deus, para ser como Noé, que nossa comunhão com Deus é tão grande que abençoa a nossa família. Ser como Jó, que orar por nossa família, orar pelos nossos filhos. Ser como Abraão, que tem um compromisso tão grande de ver a sua família andando nos caminhos de Deus, que Deus até se admira. E Deus disse, eu posso fazer uma história com esse homem, eu posso fazer uma história com esse pai, eu posso fazer uma história com essa família. Pode ser como o pai pródigo, o pai do filho pródigo, que mesmo tendo filhos que andam longe, mas não perdem a esperança do que Deus pode e vai fazer. Pode você se considerar um homem simples, talvez não tenha grande conhecimento teológico, talvez não seja um doutor, mas você pode ser um doutor em fé, como Zebedeu. Um homem simples, mas que criou filhos, que quando chegou a hora certa, puderam ser grandes homens de Deus. Já pensou João e Tiago? Pode ser como Jairo, decidir acreditar, confiar em Deus, mesmo nas causas impossíveis. Família foi destruída, Deus pode restaurar. Filhos abandonaram a fé, Deus pode restaurar. Filhos entraram nos caminhos das drogas, estão aí perdidos, nem sabem onde estão. Deus sabe, Deus pode tirá-los da droga. Os filhos entraram na vida de pecado, de prostituição, entraram na vida de homossexualismo. Deus pode salvar, Deus pode curar, Deus pode fazer isso. Deus usa os pais, Deus usa a mim e a você. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor sempre nos dá uma esperança como pais. Podemos começar tudo de novo hoje. Nós orarmos pelos nossos filhos, orarmos com eles também, sermos um exemplo, ensinarmos a palavra, sermos conselheiros, sermos amigos e, acima de tudo, Senhor, viver como pais cheios de esperança no que o Senhor pode fazer. Essa é a grande diferença do pai crente. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e pedimos já a tua bênção para o lanche agora dos seus pais com seus filhos. Em nome de Jesus, abençoe este lanche. Amém. Eu quero convidar os pais aí que peguem seus filhos e onde é que vai ser? Vai ser lá no Plano Educação Cristã. Vão dar prioridade aos pais com seus filhos e filhas, né? Mas eu acho que vai dar para todo mundo o nosso lanche aí, e não se esqueça, em nome de Jesus, de comprar também sua feijoada, e continue esse lanche com feijoada na sua casa.